Olá, sou a professora Reginalva da Luz e hoje nós vamos falar em como elaborar um plano de ação singular, enfatizando o primeiro critério, que é conhecer o aluno. E quando eu digo conhecer o aluno, não estou me referindo somente em saber o nome dele completo, data de nascimento, o que ele gosta, o que não gosta. Porque eu vou precisar de informações muito mais significativas para que eu possa elaborar um plano de ação que seja compatível com as necessidades daquela criança. Por exemplo, eu preciso saber como que esse aluno aprende e do que ele precisa para aprender. E uma dica muito importante é ler toda a documentação desse aluno. Por exemplo, lá na anamnese da criança vai constar como foi a gravidez. Teve alguma intercorrência, como foi o parto, qual foi o apigar dessa criança, e isso vai ser muito importante para nós na hora de compreender como essa criança pensa. Outra coisa importante também é analisar, verificar ali se ela possui algum diagnóstico fechado já. Por quê? Tem muitas pessoas que falam que diagnóstico só serve para rotular a criança. Negativo. O diagnóstico, ele auxilia o professor na compreensão de como essa criança pensa. Porque algumas características são próprias de determinadas deficiências, transtornos. Então, é compreendendo, é sabendo o que essa criança tem, que nós vamos poder buscar soluções compatíveis com o que ela precisa naquele momento. Então, ler a documentação, saber se tem algum diagnóstico, saber se ela faz acompanhamento com algum profissional, fono, físio, TO, psicólogo, ver se tem alguma orientação desses profissionais. Então, tudo isso é muito importante para que a gente conheça o nosso aluno. Eu vou dar um exemplo bem prático para a gente entender o porquê de todas essas informações, a gente ter que saber de tudo isso do aluno. Suponhamos que eu tenha um aluno cego, de 5 anos, está lá na minha turma de infantil, lá no infantil 5, e eu estou trabalhando com o conteúdo chuva. Então, é importante para mim, professor, saber se essa criança, ela nasceu com a cegueira ou se ela adquiriu a cegueira ao longo do tempo, ao longo ali da sua infância. Por quê? Se essa criança, ela nasceu com a cegueira, ela, então, nunca teve a sensação visual das coisas. Então, ela nunca viu uma nuvem, nunca viu a chuva. Então, na hora de eu montar as atividades, eu vou ter que pensar nisso. Eu vou ter que criar condições, dar condições para essa criança vivenciar aquilo que eu estou falando. Então, ela vai ter que entender, ela vai ter que compreender o que é uma nuvem, o que é a chuva, como que se forma, tudo no concreto. Agora, se essa criança, ela adquiriu a cegueira ao longo de sua infância e ela teve uma vida ativa, sempre teve, tomou banho de chuva e tal, então o que acontece? Essa criança já vai ter internalizado o que é a chuva, né? O que é a nuvem. Então, quando eu for falando, explicando, ela já vai saber o que é. Então, por isso é que eu preciso saber ter todas essas informações sobre a criança. Porque na hora que eu for elaborar as atividades, eu preciso saber em que nível que essa criança está. O que essa criança já vivenciou? Então, para isso também existe a sondagem que a gente faz quando recebe lá um aluno no começo do ano ou no meio do ano, enfim. Também é muito importante essa sondagem para que a gente comece a observar a criança, suas características. Como que ela reage a sons altos ou a diferentes ambientes, quando sai da rotina. Então, eu preciso saber de todas as características do meu aluno, do que acontece com ele em determinados momentos do dia ali da aula. Então, para isso, essa sondagem bem detalhada vai me dar subsídios necessários para compreender a criança. Então, assim, só resumindo, 3 coisas fundamentais para a gente conhecer o nosso aluno: ler a anamnese, saber sobre o diagnóstico dessa criança
e fazer a sondagem dessa criança assim que ela chegar. Então, com todas essas informações, aí eu vou começar a pesquisar e elaborar então as minhas metas e os meus objetivos para atender as necessidades específicas dessa criança nesse momento. Então, essa é a minha primeira dica. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.